Temos uma apresentação para lá de especial com os nossos convidados que vieram de Pacaembu, perto de Presidente Prudente, né? São grandes divulgadores da nossa doutrina e têm um estilo de divulgação bastante rico, bastante interessante. E para nós é um enorme prazer, vocês não imaginam. A nossa expectativa hoje, ao longo do dia todo, ao longo da semana, é muita alegria recebê-los. Então, pessoal, vamos a uma prece de abertura e rapidinho vamos passar o microfone para eles, que a gente não quer perder nem um minuto. Então vamos a uma prece. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, alegra-nos estar neste templo onde recebemos com mais intensidade as tuas bênçãos renovadoras. Nesta noite, divino Mestre, em especial estamos em festa por recebermos irmãos tão queridos que vêm pela primeira vez à nossa cidade, e na expectativa de absorvermos no imo da alma o teu evangelho pelas bocas destes nossos oradores. Apraz-nos, Mestre, aqui estarmos. Muito obrigado, e que assim seja. Então, com vocês, irmão Zanoli, vamos recebê-lo com aquele habitual sorriso, aquela vibração amiga, que essa turma é tão boa nisso. Então, é com vocês agora, fiquem à vontade. E mais uma vez, muito bem-vindos. Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria podermos estar aqui nesta noite. Desde já agradeço aos amigos de São José do Rio Preto que deixaram o conforto dos vossos lares para estarem aqui conosco, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Agradeço ao nosso amigo Oceander, que inclusive cedeu a data dele para que hoje pudéssemos estar aqui, de tal forma que é uma alegria imensa podermos estar juntos para reconfigurarmos a nossa mente em busca de ideais que possam nos proporcionar saúde, alegria, nos levando à tão sonhada felicidade. Porque se me perguntassem o que você mais quer da sua vida, eu sem dúvida alguma diria: o que mais quero é ser feliz. E tenho certeza que esta seria a resposta de muitos, se não de todos os senhores. O que mais queremos é ser felizes. No entanto, quando nos debruçamos sobre o tema, nós iremos perceber que ele é composto por inúmeras questões, nem sempre tão fáceis de serem respondidas. Como, por exemplo, o que é a verdadeira felicidade? Aonde encontrá-la? Porque após atingir um objetivo previamente estabelecido, que poderia me proporcionar felicidade, eu não a sinto? Porque muitas vezes, tendo tudo o que a vida poderia me oferecer, eu me sinto infeliz. Pensando nestas e em outras questões, então, nós conduziremos as nossas reflexões na noite de hoje. Onde encontrar a felicidade?
verdadeira felicidade. Nós então iremos observar que o assunto sempre foi de interesse dos seres humanos, desde as eras mais remotas. Confúcio, Lao Tse, Buda, Aristóteles, entre tantos outros, deixaram a sua contribuição na sua época para que pudéssemos entender de uma forma mais clara a felicidade. Partimos então nesta noite de um conceito corrente nos dias atuais, que pode ser encontrado no Wikipédia, que nos diz que a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos, que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. Uma definição muito bonita, um tanto quanto literária e até poética. Nós conseguimos começar a perceber que felicidade, então, é algo composto por inúmeros ingredientes. Mas o primeiro fato que me chama a atenção, entre as inúmeras definições pesquisadas, é esta palavrinha, sofrimento. Ela aparece na maior parte das definições. De tal forma que, se nós não compreendermos bem o significado do sofrimento nas nossas vidas, dificilmente nós conseguiremos entender o que realmente significa a felicidade. Deixei também essa definição para que sirva de parâmetro, de comparação com aquela que os Espíritos nos apresentaram, que será apresentada logo em seguida. A felicidade é assunto de interesse não só das religiões ou da filosofia. A ciência também interessa-se pelo mesmo. Nós vamos encontrar um estudo do psicólogo israelita Daniel Kahneman, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, que nós passamos a julgar a nossa felicidade não pela situação atual, mas pela perspectiva de melhorar de vida no futuro. Isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós muitas vezes nos sentimos insatisfeitos com a situação atual, achando que seremos felizes quando alcançarmos algum outro objetivo. A conclusão de Kahneman faz parte de um estudo feito nos últimos anos sobre o modo de viver dos americanos. Há meio século, o sonho de uma família de classe média era ter a casa própria, um carro na garagem e pelo menos um filho na universidade. Os dados mostram que o sonho americano se transformou em realidade. E apesar de alcançar os seus objetivos, esse povo não se considera satisfeito ou feliz. E é isso justamente que acontece conosco quando nós adotamos um paradigma materialista, colocando a felicidade pura e simplesmente na conquista de coisas materiais. Questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. E olhem o que os Espíritos nos responderam. Para a vida material é a posse do necessário, porque em determinado período da evolução humana acreditou-se que felicidade era ter, e após conseguir-se tudo, concluía-se que não se era feliz. Passou-se ao outro extremo, achar que felicidade seria o não ter, e também se constatou que não ter não nos traz felicidade. O caminho do meio, nos ensinado por Buda. Então, a posse do necessário. A questão é que nós muitas vezes confundimos o necessário com o desejável, e nós iremos falar algo a respeito. Para a vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então vejam a grandiosidade da resposta dada pelos Espíritos em poucas palavras. É algo que sempre nos chama muito a atenção isso, a capacidade que eles têm de dizerem muito com poucas palavras. 3 itens: posse do necessário, consciência tranquila,
fé no futuro. Basta esses três itens para então alcançarmos a tão desejada felicidade. Chega o momento, então, de nós nos perguntarmos: o que eu estou fazendo aqui? Pergunta 132: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Eles nos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. De tal forma que tudo o que nos acontece só tem um objetivo: nos fazer crescer. Tudo o que nos acontece só tem um objetivo: nos fazer crescer. A própria oportunidade da encarnação já seria fator suficiente para nos sentirmos muito felizes, se nós levarmos em consideração que naquele momento em que retornamos à vida carnal, existia um grande número de espíritos que gostariam de estar ocupando a nossa posição. É como se nós tivéssemos sido aprovados em um grande vestibular e fomos aprovados. Tanto é que aqui estamos. Devemos dessa forma aproveitar da melhor maneira possível esse curso que nos fora oferecido, esse curso que nos fará melhores se soubermos trabalhar adequadamente. Não nos esquecermos jamais: colhemos sempre o que plantamos. Se porventura hoje a nossa colheita não está sendo agradável, por outro lado, nós temos a possibilidade de fazer uma nova semeadura, uma semeadura diferente, para que daqui por diante venhamos a ter uma colheita daquilo que mais nos agrade, que mais nos interesse. Há uma lenda que diz que um árabe, cumpridor dos seus deveres religiosos, todos os dias ia à mesquita orar. E em uma dessas vezes, ele depara-se com um mendigo sentado nas escadarias a esmolar. Ele retira uma moeda das dobras de sua túnica e oferece a esse mendigo. E passa a conversar com ele, a lhe pedir se ele poderia ser-lhe útil de alguma outra maneira, além daquela moeda. Ao que o mendigo então se lhe revela em sendo um Elohim, correspondente a um anjo na tradição cristã. E ele então lhe diz que ali estava por ordem de Alá, que o enviara para testar a bondade humana. E aquele que fosse bom para com ele receberia o direito de permanecer por 5 minutos na Gruta do Destino. A Gruta do Destino continha o livro da vida, com o passado, o presente e o futuro de todas as criaturas. Ele então agora vê-se dentro da Gruta do Destino. Zantur passa a folhear o livro e observa que o mesmo houvera sido escrito em ordem alfabética, pois logo nos primeiros nomes depara-se com um que ele conhecia: Abdu. Abdu houvera sido um juiz que condenara Zantur à prisão, por Zantur não ter lhe pago uma dívida. Ele, vendo o futuro de Abdu, que era um futuro com grandes alegrias, com grandes benesses, afinal de contas era um homem justo, ele apaga o futuro de Abdu e lhe escreve um futuro com muitas dores e muitos sofrimentos. Folheando o livro, mais adiante depara-se com outro nome conhecido: Sara. Sara houvera sido sua noiva. No entanto, Sara rompera
o noivado por conta da prisão. E Abdu, vendo o futuro de Sara, era um futuro também com muita alegria, com muito contentamento, era uma moça justa, apaga o futuro de Sara e escreve um futuro com dores e sofrimentos. Ao chegar no seu nome, observa que aquelas duas ações anteriores ali já estavam grafadas no seu passado. E observa que o seu futuro era um futuro permeado por dores e sofrimentos. Uma vez que ele não era um homem bom, ele tivera sim uma atitude boa para com o Elohim, mas a sua vida toda fora marcada por atos injustos. E quando ele pega então o apagador para apagar o seu futuro, eis que o tempo se encerra. Ele vê-se novamente fora da gruta do destino, com o seu futuro exposto, sem nada ter a fazer. Joana de Ângeles nos recomenda não nos sentirmos vítimas da vida, em hipótese alguma. Se porventura estejamos sofrendo alguma dificuldade neste momento, tenhamos fé, tenhamos confiança. Sentirmos-nos vítimas, segundo ela, é um dos fatores que mais atrapalha o nosso crescimento espiritual. Nós estacionamos a partir deste momento. Jamais, então, sentirmos vítimas, uma vez que hoje compreendemos que o Pai é soberanamente justo e bom. Se estamos colhendo algo desagradável neste momento, fora em função de uma semeadura equivocada, mas com trabalho, com dedicação, com esperança, nós conseguiremos construir dias bem melhores. Assim sendo, buscar a felicidade é nada mais, nada menos do que comprometer-se com o despertar das virtudes. Essas sementes que foram depositadas no nosso ser quando da nossa criação. Todas as sementes ali já se encontram. Cabe a nós trabalharmos como jardineiros cuidadosos, fazendo-as germinar e frutificar. Desenvolver os potenciais que o Criador deixou depositado. Se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com um espírito superior, ele com certeza nos diria: o que nos diferencia são somente dois aspectos: o esforço e o tempo. Eu estou à tua frente porque eu me esforcei mais que você. Ou estou à sua frente porque eu tenho um tempo maior de caminhada. Somente dois aspectos. Existe um trabalho bastante interessante de um americano chamado Michael Gregor, onde ele analisa os casos de sucesso na sociedade, aquelas pessoas que obtiveram êxito nas suas mais diversas atividades. Ele chega à conclusão, então, que para alguém se tornar bom em algo, é necessário 10.000 horas. 10.000 horas de dedicação. Se eu começar a estudar violão hoje, depois de 10.000 horas, eu serei um bom violonista. Até então, eu serei apenas um mero aprendiz. Isso vale também para o desenvolver das nossas virtudes. E é tão interessante que Kardec chama isso de ginástica moral. Da mesma forma que quando nós queremos desenvolver os nossos músculos, nós vamos, por exemplo, a uma academia, é necessário então exercitarmos essas virtudes para que elas venham a se desenvolver. Uma ginástica moral. O mais curioso é que quando nós temos a oportunidade para fazer esses exercícios, nós nem sempre reconhecemos essa oportunidade. E quando não, muitas vezes nós até nos revoltamos. Quando nos surge, por exemplo, uma situação em que nos exige paciência, nós deveríamos ficar felizes,
Eu estou tendo a oportunidade de fazer essa ginástica moral. Porque Kardec também irá nos dizer que para cada virtude desenvolvida existe uma espécie de gozo, de alegria, de felicidade que lhe é correspondente. O mesmo se dando para os vícios. Para cada vício há um sofrimento que lhe é proporcional. Então, alegremo-nos quando tivermos a oportunidade de exercitar as nossas virtudes. Pergunta 919 é uma questão bastante recorrente no meio espírita, quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal. Então nós iremos constatar facilmente que essa busca pela felicidade, pelo desenvolver das virtudes, passa sem dúvida alguma pela reforma moral. Os Espíritos então irão nos responder: um sábio da antiguidade vou disse, conhece-te a ti mesmo. De tal forma que não existe um meio nem mais prático e nem mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Conhece-te a ti mesmo. E na sequência nós temos o desenvolvimento da resposta com aquela indicação de Santo Agostinho, quando ele nos diz para passarmos o nosso dia em revista, nos perguntarmos se a Deus aprovesse nos chamar de volta ao mundo dos espíritos hoje, se nós teríamos algo de que nos envergonhar. Mas na verdade eu coloquei essa pergunta para fazer um gancho com isso daqui. Todo trabalho que nós formos executar requer instrumentos, requer ferramentas. E quanto mais precisa as ferramentas, menos penoso se dá o nosso trabalho. E mais preciso também. A série psicológica da Joana de Ângeles, sem dúvida alguma, é uma dessas ferramentas preciosíssimas, a quem eu tenho uma grande veneração, que irá nos auxiliar muito nessa caminhada por nos conhecer. São 16 livros que, sem dúvida alguma, vale a pena estudá-los. E ela então irá nos dizer: pensar retamente faculta harmonia psicológica e sintonia com os benfeitores da humanidade, em cuja convivência psíquica se aurem energias benéficas propiciadoras de saúde, que vão atuar nas causas dos sofrimentos, alterando-lhes a vigência e os efeitos. Tudo começa com os nossos pensamentos. Com os nossos pensamentos nós criamos o mundo em que nós nos movimentamos. Então, essa convivência psíquica com os benfeitores da humanidade irá nos propiciar saúde, renovação de energias e equilíbrio para uma caminhada mais tranquila frente às vicissitudes que forem surgindo ao nosso caminho. Um aspecto que me chama bastante a atenção na obra da Joana é o fato dela repetir exaustivamente algumas informações, coisa que não é comum entre os espíritos elevados. Mas ela o faz possivelmente com a intenção de nos chamar a atenção. Ela repete de forma exaustiva, e quem estudou essa obra irá concordar comigo, a informação de que se torna imprescindível para o nosso dia 5 elementos: boa leitura, oração, meditação, visualização e prática do bem. No livro Vida, Desafios e Soluções, ela irá nos passar um roteiro para a meditação. Obviamente que nós não temos o tempo disponível para fazer isso, mas eu irei passar o relato rapidamente, e aqueles depois que se interessarem, consultem o livro, que sem dúvida alguma irá nos auxiliar bastante. Então quem quiser aproveitar esses momentos, feche os olhos, relaxe, procure inspirar profundamente e expirar
bem lentamente. Faça isso por algumas vezes. Ela então nos irá dizer que a meditação tem um caráter exclusivamente terapêutico, sem nenhum vínculo com nenhuma seita ou religião, apenas com o intuito de nos oferecer saúde e harmonia interior, de tal forma, não sendo necessário adotar nenhuma posição especial, inspirando profundamente e expirando devagar, nós começaremos a promover uma liberação do gás carbônico do nosso organismo, que facultará o início do relaxamento. Passemos a visualizar o nosso corpo todo se relaxando, a começar pelo couro cabeludo, que sentimos mole, bem solto, como se estivesse se afastando. A musculatura da nossa face, experimentamos ela bem relaxada, os músculos frouxos, bem tranquilos. Na sequência, visualizamos o nosso pescoço. Ele encontra-se pesado, bem pesado. Os músculos estão relaxados. Os nossos ombros vão soltando-se. O peso dos nossos ombros vai sendo aliviado e nós vamos sentindo já um bem-estar. Toda a musculatura do nosso tórax se relaxa, as fibras musculares afastam-se, afastam-se. O nosso abdômen, sentimos o relaxamento, como se um cinto estivesse sendo desapertado, ele está frouxo, relaxado. As nossas pernas, sentimos a leveza nas nossas pernas, ela está frouxa, relaxada. Os nossos pés estão leves, soltos, tranquilos. Passamos, neste momento, a visualizar uma cena da natureza que nos enterneça. Um lago tranquilo, uma montanha, o céu azul, uma noite estrelada, as ondas, as flores, os pássaros. Permanecendo com essa imagem agradável, procurando absorver as energias da natureza durante alguns minutos. Na sequência, nós iremos nos recordar de um fato que nos trouxe muita alegria. Recorde-se de um fato que lhe trouxe muita alegria e viva-o intensamente neste momento, como se ele estivesse ocorrendo agora. Diz-nos ela que neste momento nós damos a possibilidade do nosso sistema imunológico ser ativado, bem como quando atingimos esse estado de relaxamento, é o momento em que os nossos orientadores espirituais mais acesso têm para nos renovar as energias, bem como para nos inspirar. Na sequência, ela nos recomenda uma visualização terapêutica, uma grande luz vindo do céu, adentrando o topo da nossa cabeça, percorrendo todos os vasos do nosso organismo, eliminando qualquer impedimento que possa ali estar ocorrendo, eliminando vírus, bactérias, permanecendo nesse estado luminoso durante alguns minutos. Recomenda-nos ela que utilizemos de um tempo de 30 a 60 minutos para essa prática diária, que irá nos facultar saúde, equilíbrio e bem-estar. Acabou, todo mundo voltando. Chega o momento, então, de falarmos alguma coisa a respeito de infelicidade.
No livro Plenitude, ela praticamente dedicará boa parte do livro a nos dizer sobre sofrimento. Irá nos falar do sofrimento, dos condicionamentos, de tal forma que não podemos jamais nos esquecer do grande exemplo de Jesus, que foi aquele que sofreu da forma mais superlativa que um ser humano poderia sofrer, tanto a nível físico quanto a nível moral. E quando nós acharmos que o nosso sofrimento está muito grande, quando acharmos que o nosso sofrimento está praticamente insuportável, convém olharmos um pouco ao nosso redor. Sempre existem criaturas com sofrimentos muito maiores que os nossos e que muitas vezes nos dão exemplo de dignidade e de esperança. Monte Santo é uma cidade pequena na região nordeste do Brasil. Um dos habitantes da cidade é Cláudio Vieira de Oliveira. Ele tem 37 anos e convive com uma deficiência extraordinária. Desde o dia que eu nasci até os tempos de hoje, ninguém sabe informar o motivo da minha deficiência física. Cláudio nasceu com um caso extremo de má formação congênita. As pernas são muito deformadas. Os braços estão inutilizados e a coluna vertebral se torceu tanto que agora a cabeça dele fica voltada para trás. Quando eu nasci, o médico me tirou e disse o seguinte, que eu não tinha 24 horas de vida. Apesar da previsão, Cláudio sobreviveu e nunca sofreu com a deformidade. Os pais, obviamente, perderam a confiança na opinião dos médicos e nunca o levaram de volta ao hospital. Em momento nenhum, passou na minha cabeça, na minha mente, em desistir. Talvez esse estímulo vem familiar, amigos. Com o apoio da família, Cláudio aprendeu a se alimentar sem ajuda. Aqui em casa, Cláudio cresceu assim. Fazia tudo como se ele fosse normal. Mesmo vendo o mundo diferente, Cláudio tem uma filosofia singular sobre a sua doença. Eu não vejo nada de cabeça para baixo, mas o mundo que está de cabeça para baixo. Vou aqui pesquisando na internet. Como jovem, Cláudio estava determinado a ter uma educação normal. Mas não, quando ele já tinha uns 8 anos, ele pediu para ir para a escola. Depois de sair da escola, Cláudio fez os cursos necessários para se tornar contador profissional. Eu sou uma pessoa que já consegui me adaptar com o meu físico. Então hoje eu não vejo uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa normal. O que quer que o futuro reserve para a saúde de Cláudio, no momento, ele continuará a aproveitar a vida ao máximo. Recentemente, ele se tornou palestrante motivacional. Bom dia a todos. Tá fraco esse bom dia, gente. Bom dia, mais forte. Bom dia. A positividade e a coragem de Cláudio diante das adversidades da vida mostram que ele é capaz de inspirar outras pessoas com facilidade. Então nós estamos aqui de passagem. Então a gente tem que aproveitar as nossas vidas. A gente está vendo aí as guerras, as drogas, então não sabendo nós homens que nós podemos mudar. Eu sinto-me como se fosse cumprindo uma grande missão na vida. Olhar para o próximo, né? Dar um bom dia, meu querido, minha querida. Se quiser dar um abraço, pode dar um abraço para você, entendeu? E acho que nesse momento
estou realizando os grandes desejos. Mas agora eu tenho a oportunidade de mostrar para o mundo quem é o Cláudio. E eu estou realizando um dos meus desejos, é esse, passar toda a minha história de vida para o mundo. Isso. Como disse o nosso amigo Cláudio, nós estamos aqui de passagem e precisamos aproveitar bem a nossa vida. E passa tão rápido, o que são 50, 60 ou 100 anos que seja, muitas vezes passa mais rápido do que um trem-bala. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. É sim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Esforçar-se retamente é saber aplicar a capacidade dos seus recursos naquilo que propicia felicidade real, duradoura, sem as aflições dos prazeres fugidios que necessitam repetir-se sem cessar, não lhes aplacando a sede, antes aumentando-a perturbadoramente. Nós muitas vezes confundimos felicidade
com o nosso saciar dos instintos básicos. Nós muitas vezes pensamos que felicidade é comer muito, é dormir bastante, é relacionar-se sexualmente bastante. Quando nós iremos observar que esses aspectos fazem com que nós queiramos matar a nossa sede com a água do mar. Antes de nos aplacar a sede, irá sempre nos aumentá-la. Porque nós iremos observar que comer em excesso não nos trará felicidade de forma alguma. Irá apenas nos trazer doenças ou uma indigestão. Dormir demais também não nos trará felicidade. Nos tornará pessoas pachorrentas. Relacionar-se sexualmente de forma demasiada também não nos trará satisfação. Muito pelo contrário, nos trará a exaustão e nos trará doenças. Então, matar a sede na fonte que é capaz de nos proporcionar essa felicidade real e duradoura. Joana de Ângeles irá nos falar a respeito da disciplina da vontade. Quantas e quantas vezes nós damos início a um projeto e não conseguimos concluí-lo? Eu não sei se já aconteceu com os senhores alguma vez, mas comigo já inúmeras. E muitas vezes nós temos vontade realmente de fazer aquilo, mas no meio do caminho nós paramos, por falta de disciplina da vontade. Ela nos dirá que educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições. Então, se quisermos ser felizes, se quisermos extirpar as causas das nossas aflições, o primeiro passo é educar a nossa mente voltado para a disciplina da vontade. E ela então irá nos orientar que a disciplina da vontade é montado sobre um tripé. O primeiro aspecto a ser levado em consideração é a paciência. Paciência, ao compreendermos que um projeto, uma vez iniciado, nem sempre será concluído num curto espaço de tempo. Ela nos recomenda treinarmos a paciência, como tudo na nossa vida, e são exemplos dela. Quando estivermos, por exemplo, em um banco, quando a fila não anda, ao invés de nos irritarmos, treinarmos a nossa paciência. Ou quando chegarmos em casa para almoçar e de repente o almoço não estiver pronto, treinarmos a nossa paciência. É o primeiro aspecto, paciência. O segundo é a perseverança. Saber que a caminhada, por muitas vezes ser longa, nós teremos tropeços, nós cairemos. E será necessário levantarmos-nos tantas vezes quantas forem necessárias. Quem, por exemplo, um dia candidatou-se a ser médico, que passou por um vestibular, entende bem isso que eu estou dizendo. Se não tiver esses fatores, jamais a pessoa obtém o êxito esperado. Perseverança. E o terceiro aspecto é a autoconfiança. Autoconfiança no sentido de determinarmos um objetivo e termos olhos só para eles, tendo a certeza que lá nós conseguiremos chegar se nós trabalharmos de forma adequada. Autoconfiança. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós iremos encontrar da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, que deu-se inúmeros nomes para isso. Fluido cósmico universal, o hálito divino, e aí vai. Mas o que é importante nós termos em mente neste momento é que todos nós, estamos mergulhados na substância viva da mente de Deus, de tal forma que existe um contato permanente e ininterrupto com o Criador. No livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel irá nos dizer: a atualidade terrestre mostra cientificamente que comunhão espiritual não depende do espaço e do tempo. Assim também as nossas ligações com o Cristo de Deus,
existe então uma comunhão permanente entre aqueles que lhe aceitaram a governança. Isso é muito fácil ser observado. Vejam só que essa atualidade terrestre não é algo assim tão atual, porque o livro foi escrito há mais de 50 anos atrás. E naquela época, Emmanuel nem conhecia o WhatsApp. Hoje, se nós pegarmos um aparelhinho celular, nós temos a possibilidade de nos relacionarmos com quem está do outro lado do planeta. Eu posso vê-lo, posso ouvi-lo, posso interagir, posso trocar emoções, sentimentos. Por que será que essa comunicação com Jesus não seria possível? De uma forma assim, tão tranquila. Será que por acaso Jesus não teria o WhatsApp? É um aspecto bastante importante para termos na nossa vida. Essa confiança, essa certeza de que a ligação é permanente entre aqueles que lhe aceitaram a governança. Isso, sem dúvida alguma, irá fortalecer a nossa fé. Aonde quer que estejamos, é possível estabelecer essa conexão, independente do tempo e do espaço. Lembremos-nos do exemplo do WhatsApp. Aí fica então a pergunta: necessidade ou desejo? Eu tenho na minha família, talvez os senhores tenham nas vossas, membros que muitas vezes passaram a existência toda sofrendo por não saberem administrar bem os seus anseios. Eu tenho um carro que atende às minhas necessidades, mas o meu vizinho comprou um carrão. Nossa, o carrão do meu vizinho, eu quero ter um carro igual ao dele. Vou lá e compro um carro igual ao dele. Mas eu não tinha condições para naquele momento comprar aquele carro. Faço 50 prestações, comprometo todo o orçamento familiar, trazendo sofrimento para o meu lar. Necessidade ou desejo? Um dia perguntaram a um filósofo. Ele então disse: deixe um homem dormir 30 dias em uma laje fria, alimentando-se com pão e água. Tudo além disso será desejo. A verdade é que as nossas necessidades são bem pequenas. Nós muitas vezes sofremos por não sabermos diferenciar bem necessidade de desejo. Assim sendo, se nós nos perguntássemos qual a proposta do Evangelho, o que o Evangelho quer das nossas vidas? Sem dúvida alguma, nós diríamos a renovação. Porque aquilo que eu sei, aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, me trouxe até aqui. Se eu quiser progredir, se eu quiser avançar, é preciso renovar. Renovar padrões de pensamento e de sentimento, nos dando condições para viver uma vida nova. Desenvolver o amor, nada mais é do que buscar a felicidade, desenvolver o amor. Deus tudo pode transformar, refazer, reconstruir e modificar a qualquer momento. Isso é um valor muito importante que nós devemos trazer junto ao nosso coração. Porque embora a lei seja de causa e efeito, acima de tudo Deus é misericordioso. A qualquer momento, tudo pode ser transformado, refeito e reconstruído. A ponto de, em uma determinada situação, quando uma mãe desesperada com o filho doente busca o Chico, e o filho estando quase a desencarnar, o Chico então lhe diz: minha filha, vamos orar, porque a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Sempre a oração como essa alavanca a nos impulsionar nas nossas vidas. Quando pensamos no homem de bem, aquele que desenvolveu as suas virtudes, nós iremos observar que o tema, acima de tudo, é um tema moral. Não é um tema intelectual, é um tema moral, conduta, como nós vivemos. Como nós vivemos. A ponto de Francisco de Assis ter nos dito: pregai o Evangelho. Se necessário for, use palavras.
É o nosso dia a dia que irá falar por nós. Haroldo Dutra Dias irá nos dizer que a maneira com que nós nos relacionamos com Deus tem reflexos profundos em todos os nossos relacionamentos. O supremo desafio humano é a entrega, porque nós fomos educados de forma equivocada ao longo dos séculos a pensar que fé é acreditar. Acreditar é o primeiro passo. Acreditar, não acreditar. Fé está muito além disso. Fé relaciona-se à entrega. Quando nós adentramos um avião, nós estamos depositando a nossa vida nas mãos do piloto, querendo crer que ele será capaz de colocar a aeronave no ar e depois novamente no solo. Isso é fé, isso é entrega. Assim sendo, a primeira virtude do homem de bem é deposita fé em Deus. Tanto é que foi um dos itens que os Espíritos nos apresentaram como necessários para termos a felicidade. Ter fé. Nós encontraremos no livro O Consolador que fé é a certeza inabalável em Deus. Certeza essa que ultrapassa o limite das crenças religiosas. A palavra vem da raiz fides, que dá origem à palavra fidelidade. E não é possível nós pensarmos em fidelidade sem antes pensarmos em relacionamento. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Será que quando eu estou vivendo alguma dificuldade, algum problema, alguma dor, algum sofrimento, Deus irá materializar-se na minha frente e irá me dizer, eu vim aqui te ajudar? Não, não é assim que funciona. Nós passamos a experimentar Deus no outro. Deus é sempre o outro na nossa vida. Ele manifesta-se através do outro. E Deus operava maravilhas pelas mãos de Paulo. É sempre assim que isso se dá. Deus tutela os seus filhos através dos seus próprios filhos. Então precisamos estar atentos a que Deus quer nos dizer. Estar muito atento àquilo que Ele muitas vezes não nos diz, que são respostas preciosas, aquilo que não nos acontece na vida. O homem de bem, ele estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Estuda minúcias, procura formar uma estratégia para abordar o assunto. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas eu sou um tanto quanto agressivo. Parecendo até que é uma virtude isso. Eu sou um tanto quanto agressivo. Então, fazer perguntas, ir à causa da imperfeição. Em que situação eu me mostro mais agressivo? Quando me dizem o que me desperta uma maior agressividade? O que eu penso a respeito das pessoas quando eu me sinto agressivo? Qual é a minha vontade? Fazer essas perguntas, porque toda imperfeição ela nos proporciona algum tipo de prazer, algum tipo de ganho, por incrível que pareça. Eu sou agressivo, mas o que você ganha com isso? Eu ganho que quando eu chego, eu falo alguma coisa e ninguém diz mais nada, está tudo certo. Mas será que as pessoas estão realmente concordando com você? Irão te obedecer, entre aspas? Claro que não. Ninguém faz aquilo que não queira. Então, fazer essas perguntas, criar pequenos novos hábitos, substituição. Nós não conseguimos arrancar um vício e colocar uma virtude no lugar. Não é assim que funciona. O esforço constante, criação desses pequenos novos hábitos, sobretudo no que diz respeito à alegria
de viver. Enxergar a beleza da vida nas pequenas situações do nosso cotidiano. Esses grandes espíritos que encontram-se na Terra e que por aqui já passaram, dentre eles poderíamos citar Divaldo Pereira Franco. Se alguém tiver um dia a oportunidade de lhe questionar ou assistir algum vídeo, quando se pergunta qual o segredo para se chegar a 90 anos assim, ele um dia me disse: alegria de viver. E não esqueça jamais, é possível ser feliz. Tornar aquelas situações do cotidiano espiritualizadas. É o que acontecia, por exemplo, quando se tomava um café com Chico Xavier. Passava a ser uma situação extremamente espiritualizada. Por quê? A criatura que cria esse clima. Ninguém sai de uma imperfeição para uma virtude sem principiar a virtude. Então, esse esforço, e nesse esforço, muitas vezes nós iremos cair. Após dar um passo adiante, nós escorregamos e caímos. E aí é que entra a disciplina da vontade. E não desistirmos, porque nós muitas vezes fazemos isso. Estamos bem intencionados em desenvolver aquela virtude, e por darmos aquela escorregada, não quero mais saber disso porque não é para mim. Então não é bem assim. Deus manifesta-se através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Deus manifesta-se através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Certo dia, um ainda jovem chamado Arnaldo Rocha caminhava apressadamente e, sem perceber, esbarra num senhor que tinha uma pasta com inúmeros papéis embaixo do seu braço. Os papéis foram ao chão. Ele passa, então, auxiliado a recolher aqueles papéis. E quando ele olha, ele diz: mas você não é o Chico Xavier? Que saiu na revista semana passada? O Chico lhe disse: sou eu. Arnaldo Rocha, para quem não o conhece, foi um grande espírito, um grande espírita, um grande trabalhador junto a Chico Xavier. Ele, após casar-se com uma linda jovem chamada Irma de Castro, um ano após o casamento, ela vem a desencarnar. E ele, na época, ateu, materialista, entra em grande sofrimento. Imagine, um ano após o casamento, ver-se separado da sua amada. Irma de Castro. Quando então ele entabula essa conversa com Chico Xavier, o Chico lhe chama pelo apelido, que era Naldinho. Nunca haviam se encontrado antes. Ele diz: Naldinho, a nossa Meimei, parênteses, Meimei era o nome carinhoso que ele havia dado a ela, após assistirem um filme romântico. A nossa Meimei está aqui me dizendo que hoje é o aniversário de casamento de vocês. Imaginem, depois de um ano da sua partida, está me pedindo para que você me acompanhe até o centro para participar da nossa reunião. E ele foi. E lá então ela manifesta-se através do Chico, através de uma psicofonia, e fala com ele. Deus manifesta-se através das circunstâncias e das pessoas que cruzam o nosso destino. Certo dia perguntaram à Madre Teresa: Madre, o que a senhora diz quando a senhora está orando? Ela disse: eu não digo nada, eu apenas ouço. A pessoa intrigada com aquela resposta, então lhe diz: mas quando a senhora está orando,
O que Deus diz à senhora? Ela disse: ele não me diz nada, ele apenas ouve. Esse ser desenvolvera a fé de tal maneira que as palavras não eram mais necessárias. Apenas a linguagem do coração, aquela que é transmitida de alma para alma, é que nos fala fundo. Doar-se, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E Humberto de Campos irá nos narrar os últimos momentos da vida de Simão Pedro, quando aqui na terra. E ele irá nos dizer: quando contava já os 80 de idade, com os cabelos brancos, fora arrancado do cárcere aos grilhões e colocado em meio à turba, que mais parecia um bando de filhos inconsequentes frente àquele venerável homem. Centenas de mulheres e crianças se aproximavam querendo reverenciá-lo. Os próprios soldados da escolta mantinham uma certa reverência por aquele senhor bondoso, em função de inúmeros colegas da guarda terem sido beneficiados pelo mesmo. No entanto, existia um que não poupava ali os sarcasmos. Sertório Aniceto lhe dizia: para diante, judeu imundo, lixo humano que envergonharia os postes de sacrifício. E ele, sem se abater, prosseguia. Agora podia ver ao longe o campo de Marte, a estátua de Augusto, o casario, as termas, os pomares. No entanto, uma saudade imensa invadia-lhe o coração. Queria regressar ao regaço de Jesus. Podia, como que por mecanismos estranhos da memória, sentir novamente o perfume das romãzeiras de Dalmanuta, das quintas frutadas, dos pequenos vinhedos. Percorria o tempo sem dar-se conta, e ao chegar ao local do suplício, sem resistência, entrega-se aos soldados que o desnudam e o apressam ao madeiro de forma infamante, de forma rude. O tempo vai passando e a desencarnação demora a ocorrer, mas Sertório não tira o olho de Simão. E ao cair da tarde ele atira um pontiagudo calhau à cabeça, sendo que aí a instantes o sangue passa a verter-lhe pela fronte. Um leve torpor o invade. Em poucos minutos ele vê-se ao despojos dos seus pés. Olha para o alto e percebe uma luz vindo do céu, como que materializado pelas fulgurações estelares. A pequena distância reconhece a figura meiga de Jesus, que lhe estende os braços, aconchegando-o de encontro ao coração, levando-o às paragens de luz anteriormente reservadas a ti. Ali permanece por algumas semanas, tendo a oportunidade de reencontrar grandes afetos, visitar locais belíssimos. E quanto mais ambientado estava-se, Jesus lhe anuncia uma nova separação. Ele então diz: aonde vais, Jesus? Jesus então lhe aponta um recanto escuro da imensidão
onde podia se adivinhar a nossa casa planetária, ele diz: enquanto houver um gemido sobre a terra, eu não descansarei. E Simão então lhe diz: eu também, Senhor. E os dois então rumam a terra e agora vêm-se em extenso cemitério na Vila Ápia, onde um grupo de cristãos cantam ao Senhor. Simão emociona-se, começa a chorar, queria de alguma forma reverenciar a manjedoura de Belém, ao que Jesus então lhe toca nos ombros e lhe diz: Simão, alguém te chama. Facilmente reconhece em meio à multidão um homem que carregava em seus braços um rebento ardendo em febre. Sertório Aniceto lhe rogava em pensamento auxílio, lhe pedindo perdão por todo o sofrimento que lhe imputaram. Sem fazer-se de rogado, Simão estende-lhe as mãos, oferecendo-lhe o recurso necessário, e dentro de poucos minutos a criança recupera-se. Sertório percebe a graça de que fora objeto e passa a cantar glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. E a nossa estimada Meimei irá nos dizer: confia sempre, ainda que os teus pés estejam sangrando, confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando. Segue para diante, elevando-a por luz divina acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo na terra passa e se renova, mas o que vem do céu permanecerá. Dos infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque não há maior infortúnio do que se ver privado da fé e continuar a viver. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e segue. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade lhe amasse o coração e lhe atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, amanhã será um novo dia. Sem dúvida alguma, um grande motivo de felicidade é ter amigos. E hoje, então, nós vos agradecemos pela vossa amizade. E aproveitemos o momento para reverenciar a todos os nossos amigos, sobretudo aqueles que já retornaram ao plano espiritual. Então, cantem conosco em homenagem aos nossos amigos, que com certeza estarão conosco nessa noite em que Jesus nos proporciona essa grande alegria. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do
quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é coisa pra se guardar no lado esquerdo do peito, mesmo que o tempo e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Pois seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Boa noite a todos. Nós trouxemos umas lembrancinhas para serem sorteadas. Vocês devem ter recebido uma mensagem que tem número, né? Ou não? Todo mundo recebeu? Nós trouxemos aqui, olha. Tem uma imagem de Jesus, tem um livro do Divaldo, que é inclusive acho que é um dos últimos da Joana, Seja Feliz Hoje, só para aqueles que tiverem vontade de ser feliz hoje. Tem um DVD também do Divaldo, A Excelência do Amor, e mais 2 CDzinhos com músicas instrumentais que podem ser utilizados na prática da meditação. Eu até acabei esquecendo de dizer. Nós podemos utilizar a música que irá nos auxiliar. Então, quem não for sorteado, quiser copiar, está disponível aqui na página. Nós costumamos, como vocês puderam ver, colocar
as fotografias dos amigos por onde nós vamos passando, divulgando algum interesse, algum conteúdo de interesse, né? De tal forma que aqueles que quiserem participar conosco, será uma honra tê-los. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, envolvidos com o seu doce encantamento que o seu Evangelho nos traz, buscamos agora neste encerramento um estreitamento das relações contigo, Senhor, elevando nosso sentimento até a sua atmosfera amorosa e te agradecendo, meu Jesus. Firmamos nosso pensamento nas bênçãos recebidas nesta existência e afinando o instrumento do coração para notas mais elevadas, desejando afirmar a relação necessária para os enfrentamentos que devemos fazer com base para o progresso espiritual e para a conquista da paz. Reconhecemos nos aprendizados efetuados uma plataforma do cristianismo, onde todas as nossas angústias e dores têm seu alento. Reconhecemos também nas lutas e nas dificuldades, nos desafios e nas dúvidas, frentes necessárias para que a tua lição de amor seja alcançada nos nossos corações. Assim, Senhor Jesus, rogamos momentos, possamos ultrapassar a condição de pequenez, da pequenez espiritual. Temos de encontrar nas duras provas a lição que devemos aprender. Que consigamos, Divino Mestre, vencer a revolta através do perdão, vencer a raiva pela compreensão, vencer o medo pela fé, vencer a tristeza pela bondade, vencer o erro pelo esforço constante e ilimitado em tua direção. Ajuda-nos, pastor amoroso, a superar as provações do eu e ampliar nosso campo de percepção para nós, enxergando o irmão ao lado como ele é, aceitando-o, amparando-o e valorizando-o, como o Senhor nos exemplificou, saindo das possessões singulares e vencendo as ilusões do orgulho. Assim, condutor bendito, começo a compreender a existência como uma seta que me direciona a ti, Mestre, e começo a aceitar as dificuldades, as dores, como material escolar que todos devemos aprender. Acima de tudo, Jesus amado, hoje compreendo que quanto mais interiorizar conceitos e exercitá-los, mais depressa minhas aflições se extinguem. Ó Mestre Jesus,
estar absolvendo suas lições com minha capacidade pensante. Agora quero absolvê-la na intimidade da minha alma. Quero conjugar contigo, Senhor, o verbo amar, perdoar, dividir, ajudar. Quero ampliar o teu verbo onde estiver, colocando a lição da fraternidade às minhas atitudes. Como o Senhor nos ensinou, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Desejo a partir de hoje que meu coração realize sua obra, ampliando os bens imperecíveis da alma, para estar contigo, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.